Leitura da CLT, da parte processual do trabalho, do artigo 763 em diante. Título 10 do Processo Judiciário do Trabalho, capítulo 1, Disposições Preliminares. O processo da Justiça do Trabalho, no que concerne aos dissídios individuais e coletivos, e a aplicação de penalidades reger-se-á em todo o território nacional pelas normas estabelecidas neste título. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. Para efeito desse artigo, os juízes e tribunais do trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória do conflito. Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma prescrita neste título. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Nos dissídios sobre estipulação de salário serão estabelecidas condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, permitam também justa retribuição às empresas interessadas. A compensação ou retenção só poderá ser arguida como matéria de defesa. A compensação ou a retenção só poderá ser arguida como matéria de defesa. Terá preferência em todas as fases processuais o dissídio, cuja decisão tiver de ser executada perante o juízo da falência. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas deste título, do processo em geral, dos atos, termos e prazos. Os atos processuais serão públicos, salvo quando ao contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 às 8 horas. A penhora poderá realizar-se em domingo ou feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Os atos e termos processuais poderão ser escritos à tinta, datilografados ou a carimbo. Os atos e termos processuais que devam ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, por motivos justificados, não possam fazê-lo, serão firmados a rogo, na presença de duas testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de simples notas, datadas e rubricadas pelos secretários ou escrivão. Salvo disposição contrária, os prazos previstos no título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no jornal oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda naquela em que for afixado o edital na sede da junta, juízo ou tribunal. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa do recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la, no prazo de 48 horas, ao tribunal de origem. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses: quando o juiz o entender necessário, em virtude de força maior devidamente comprovada. Os juízes incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.
O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelo escrivão ou secretário. Os requerimentos e documentos apresentados, os autos e termos processuais, as petições ou razões do recurso e quaisquer outros papéis referentes aos feitos formarão aos autos dos processos, os quais ficarão sob responsabilidade dos escrivães ou secretários. Os autos do processo da Justiça do Trabalho não poderão sair do cartório ou secretarias, salvo se solicitado por advogado, regularmente constituído por qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes em caso de recurso ou requisição. As partes e os seus procuradores poderão consultar com ampla liberdade os processos de cartórios ou secretarias. Os documentos junto aos autos poderão ser desentranhados somente depois de fim do processo, ficando translado. As partes poderão requerer certidões do processo em cursos ou arquivados, as quais serão lavradas pelos escrivães ou secretários. As certidões dos processos que correrem em segredo de justiça dependerão de despacho do juiz ou presidente. São isentos do selo as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à justiça do trabalho. A distribuição das reclamações será feita entre as juntas de conciliação e julgamento ou os juízes de direito civil, nos casos previstos no 669, parágrafo 1º, pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distribuidor, quando houver. As reclamações serão registradas em livro próprio, rubricados em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor. O distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual constarão essencialmente o nome do reclamante e o do reclamado, a data da distribuição, o objeto da reclamação e a junta ou o juízo que coube a distribuição. A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a termo. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá, salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 dias ao cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob pena de restabelecido no 731. A reclamação deverá ser formulada em 2 vias e desde logo acompanhada de documentos que se fundar. Feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor à junta ou ao juiz competente, acompanhada de bilhete de distribuição das custas e emolumentos. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes ao limite, as custas vai ser no máximo 4 vezes ao limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. E serão calculados quando houver extinção quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou julgado totalmente improcedente sobre o valor da causa. No caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória ou em ação constitutiva sobre o valor da causa, quando o valor for indeterminado sobre o que o juiz fixar. As custas serão pagas pelo vencido após o trânsito e julgado da decisão. No caso de recursos, os recursos serão pagas e comprovadas o recolhimento dentro do prazo recursal. Não sendo líquido a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fixará o montante das custas processuais, sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado. O pagamento das custas caberá às partes iguais aos litigantes. Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente pelos pagamentos das custas, calculados sobre o valor arbitrado na decisão, ou pelo tribunal, presidente do tribunal. Nos processos de execução são devidas as custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final, e de conformidade com a seguinte tabela.
autos de arrematação, de adjudicação e de remissão, 5% sobre o respectivo valor, até o máximo de R$ 1.915,38. Os atos do oficiais de justiça por diligência certificada, em zona urbana, R$ 11,06. Em zona rural, R$ 22,13. Agravo de instrumento, R$ 44,26. Agravo de petição, R$ 44,26. Embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação, R$ 44,26. Recurso de revista, R$ 55,35. Impugnação à sentença de liquidação, R$ 55,35. Despesas de armazenagem e depósito judicial, por dia, 1/10% do valor da avaliação. Cálculo de liquidação realizado por contador do juízo. Sobre o valor liquidado, 5% até o limite de R$ 638,46. Os emolumentos serão suportados pelo requerente nos valores fixados na seguinte tabela: autenticação do translado de peças mediante cópias repográficas apresentada pelas partes por folha, 55 centavos de real. Fotocópia de peças por folha, 28 centavos de real. Autenticação de peças por folha, 55 centavos de real. Cartas de sentença e adjudicação, cartas de sentença, de adjudicação, remissão e de arrematação, por folha, 55 centavos de real. Certidões por folha, R$ 5,53. Nas varas do trabalho, nos juízos de direito, nos tribunais e nos tribunais superiores do trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior de Trabalho. Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custo, o sindicato que houver intervido no processo responderá solidariamente pelo pagamento de custas devida. No caso de não pagamento das custas, far-se-á a execução da respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no capítulo 5 deste título. É facultado aos juízes, órgãos, julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos translados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. É facultado os juízes, órgãos julgadores e presidentes de qualquer instância conceder requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos translados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. O benefício de justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento de custas no processo. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e respectivas autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais que não explorem atividade econômica do Ministério Público do Trabalho. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais, realizada pela parte vencedora. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão ou objetivo da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O juízo poderá deferir o parcelamento dos honorários periciais
O juiz não poderá exigir adiantamento de valores para a realização de perícias. O juízo não poderá exigir adiantamento dos valores para a realização de perícias. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar as despesas referidas no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo das partes e dos procuradores. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado, inscrito na Ordem do Advogado do Brasil. No dissídio coletivo, é facultado aos interessados a assistência por advogado. A constituição de procurador com poderes para o foro geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado com a anuência da parte representada. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre no mínimo 5% e o máximo 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. Ao fixar os honorários, o juiz observará o grau e zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu exercício. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbências recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar as despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o que demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recurso que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Se eu não me engano, no CPC esse prazo é de 5 anos, aqui é 2 anos. Salvo o melhor juízo. Se eu não estou muito enganado, né? São devidos honorários de sucumbências na reconvenção, é devido. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta deste, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Da responsabilidade por dano processual, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé, como reclamante, reclamado ou interveniente. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir o objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado, interpor recurso com o intuito manifestamente protelatório. De ofício ao requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% no valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocacícios e com todas as despesas que efetuou. Quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção
de seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar parte contrária. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo do regime geral de previdência social, irrisório ou inestimável, até 2 vezes. O valor da indenização será fixado pelo juiz, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Aplica-se a multa prevista no 793C desta consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos mesmos autos. Das nulidades. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultar dos atos inquinados manifesta prejuízo às partes litigantes. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez que tiverem de falar em audiência nos autos. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez que tiverem de falar à audiência ou nos autos. Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Deverá, entretanto, ser declarada de ofício a nulidade fundada em incompetência do foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. O juiz ou tribunal que julgar incompetente determinará na mesma ocasião que se faça remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando sua decisão. A nulidade não será pronunciada quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. Quando arguida por quem tiver dado causa, o juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os autos a que se estende. A nulidade do ato não prejudicará, senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Das exceções. Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspensão ou incompetência. As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa. Nas decisões sobre exceções de suspensão e incompetência, salvo quanto a estas, se terminativos do feito não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegar novamente no recurso que couber na decisão final. Apresentadas exceções de competência territorial no prazo de 5 dias, a contar da notificação, antes da audiência e a peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará audiência a que se refere o 843 dessa consolidação até que se decida a exceção. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante se existentes, os litisconsortes para manifestação do prazo comum de 5 dias. Se entender necessária a produção de prova oral, o juiz designará audiência, garantindo o direito de o incipiente e de suas testemunhas serem ouvidas por carta pregatória, no juízo que este houver indicado como competente. Decidida a exceção de competência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência,
a apresentação da defesa e a instrução processual perante o juiz competente. O juiz, presidente ou vogal é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes. Inimizade pessoal, amizade íntima, parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil, interesse particular na causa. Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar a exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida se no processo constar que o recusante deixou de alegar anteriormente, quando já conhecida, o que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado, ou finalmente se procurou de propósito o motivo que ela se originou. Apresentadas as exceções de suspeição, o juiz ou o tribunal designará a audiência dentro de 48 horas para instrução e julgamento das exceções. Da exceção. Nas juntas de conciliação e julgamento e dos tribunais regionais, julgada procedente a exceção de suspensão, será logo convocado para a mesma audiência ou sessão, ou para a seguinte. O suplente do membro do suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até a decisão final. Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito. Se tratar de suspensão do juiz de direito, será este substituído na forma da organização judiciária local. Os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre conflitos de jurisdição dos conflitos de jurisdição. Os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre juntas de conciliação e julgamento e juízes de direitos investidos na administração da Justiça do Trabalho, entre os tribunais regionais do trabalho, entre juízos e tribunais do trabalho e órgãos da Justiça Ordinária, Câmara dos Tribunal Superior do Trabalho. Dar-se ao conflito de jurisdição quando ambas autoridades se considerarem incompetentes. Os conflitos de jurisdição podem ser suscitados pelos juízes e tribunais do trabalho, pelo procurador-geral e pelos seus procuradores regionais da Justiça do Trabalho, pela parte interessada e o seu representante. É vedado a parte interessada suscitar conflito de jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de incompetência. No ato de suscitar o conflito, deverá a parte interessada produzir a prova de existência dele. Os conflitos de jurisdição que trata o 803 serão resolvidos pelos tribunais regionais, ou suscitados entre juntas e entre juízos de direito, ou entre uma ou outra nas respectivas regiões. Pelas câmaras da Justiça do Trabalho, ou suscitados entre tribunais regionais, ou entre juntas e juiz de direito sujeito à jurisdição dos tribunais regionais diferentes. Pelo Conselho Pleno, os suscitados entre câmaras da Justiça do Trabalho e de Previdência Social. Pelo Supremo Tribunal Federal, os suscitados entre a autoridade da Justiça do Trabalho e a Justiça Ordinária.
Nos conflitos de jurisdição entre as juntas e o juiz do direito, observar-se-ão o seguinte. O juiz presidente mandará extrair dos autos as provas de conflito e com suas informações remeterá o processo assim informado no mais breve prazo possível ao presidente do tribunal regional competente, ao tribunal regional, logo que der entrada ao processo. O presidente determinará a distribuição do feito, podendo o relator ordenar imediatamente às juntas e aos juízes, nos casos de conflito positivo, que sobrestejam ao andamento do respectivo processo e solicitar, ao mesmo tempo, quaisquer informações que julgue conveniente. Seguidamente será ouvida a Procuradoria, após o que o relator submeterá o feito ao julgamento da primeira sessão. Proferida a decisão, será a mesma comunicada imediatamente às autoridades em conflito, prosseguindo no foro julgado competente. Os conflitos de jurisdição entre os tribunais regionais aplicar-se-ão às normas estabelecidas no artigo anterior. Nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho, entre outras autoridades dessa e aos órgãos da Justiça Ordinária, o processo do conflito, formado de acordo com o inciso 1 do 809, será remetido diretamente ao presidente do STF. A ordem processual dos conflitos de jurisdição entre as câmaras e o Tribunal Superior do Trabalho será estabelecida no seu regimento interno. Das audiências. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas e realizar-se-ão na sede do juiz do tribunal em dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências mediante edital fixado na sede do juiz ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. As audiências deverão estar presentes, comparecendo com a necessária antecedência os escrivães ou secretários. A hora marcada, o juiz ou o presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro de audiência. O juiz ou o presidente manterá a ordem nas audiências, podendo mandar retirar do recinto os assistentes que perturbarem. O registro da audiência será feito em livro próprio, constando de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como as ocorrências eventuais. Do registro da audiência poderão ser fornecidas certidões a pessoas que o requererem. Das provas, o ônus da prova incumbe ao reclamante quando o fato constitutivo do seu direito, ao reclamado quando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Nos casos previstos em lei ou diante da peculiaridade das causas relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiantamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. A decisão referida no parágrafo 1º deste artigo não poderá gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar em língua nacional será feita por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou presidente. Proceder-se-á de forma indicada nesse artigo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo que não sabe escrever. As despesas decorrentes do disposto neste artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária da justiça gratuita. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser requeridas, por seu intermédio, a requerimento dos vogais das partes, seus representantes ou advogados. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito,
caso em que esse número poderá ser elevado até 6. As testemunhas não poderão sofrer qualquer descontos pela falta ao serviço, ocasionados pelo comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitado o chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. O juiz ou presidente providenciará para o depoimento de uma testemunha não seja ouvida pelas demais que tenham de depor no processo. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. As que não comparecerem serão intimadas de ofício ou a requerimento da parte, ficando sujeitos à condição coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. É facultado em cada uma das partes apresentar um perito ou técnico. O juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados ou os técnicos e rubricará para ser junto ao processo o laudo que os primeiros tiverem apresentado. Toda testemunha, antes de prestar compromisso legal, será qualificada indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando o empregado, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeito, em caso de falsidade, às leis penais. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por ocasião da audiência, pelo secretário da junta ou funcionário, para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo presidente do tribunal e pelos depoentes. A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso e seu depoimento valerá como simples informação. O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas ou o original, cabendo o serventuário competente proceder à conferência e certificar a conformidade entre esses documentos. Da decisão de sua eficácia. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. Da decisão deverão constar nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará o prazo e as condições para o seu cumprimento. A decisão mencionará sempre as custas, que devam ser pagas pela parte vencida. As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso. Para fins do parágrafo anterior, salvo na hipótese de pedido de ação, limitar-se-á expressamente o reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória. A parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior ao salário mínimo para as competências que integram vínculo empregatícios reconhecidos na decisão cognitiva ou homologatória. A diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário mínimo. Caso o piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção coletiva do trabalho, seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo para fins deste artigo. A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma do artigo 20 da Lei 11.033, facultada a interposição de recursos relativos a tributos que lhe forem devidos. Intimada da Fazenda, a União poderá interpor recurso relativo à discriminação de que trata esse artigo, o acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença, não prejudicará os créditos da União. O ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico.
Existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita, de datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser corrigidos de ofício ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Salvo nos casos previstos nessa consolidação, a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes e aos seus patronos consideram-se realizadas nas próprias audiências em que forem as mesmas proferidas. O cumprimento do acordo ou da decisão far-se-á no prazo e condições estabelecidas. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste título, e a ação rescisória, que será admitida na forma do processo civil, sujeita a depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor. A ação rescisória é 20% do valor da causa. A execução da decisão proferida em ação rescisória far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem, e será instruída com um acórdão da rescisória e da respectiva certidão de trânsito em julgado. Vamos parar por aqui porque cansado. Enfim, depois continua.